Graça e paz, igreja. Amém. Esse aqui não é o lugar que eu estou sempre, né? Eu estou lá ministrando, mas a palavra não é algo que eu faço sempre. Mas essa noite eu tive essa incumbência de trazer uma palavra dentro da série que estamos falando durante todo esse mês. Que é o quê? Preparando sobre a mesa. Amém. Sobre a mesa. Antes de começar, propriamente dito, né, a palavra, entrar na palavra, como a apóstola falou hoje pela manhã, né? Que é importante você viver o que é Bíblia e tal. Mas antes eu vou quebrar um pouquinho isso. Eu vou contar um testemunho meu. Falar da minha experiência com a mesa. Amém? Amém. Antes de começarmos propriamente a palavra. Eu tenho 38 anos. E minha experiência com a mesa, na verdade, é uma experiência muito falha. Eu sou de uma família de periferia, né, Nordeste de Maravilha, propriamente dito, pobre, né? Porém nunca passávamos necessidade. Na verdade, uma família muito grande, né? Éramos mais ou menos, eu posso falar da minha infância, né? E da minha infância e início da adolescência, sobre a questão da mesa, porque foi o momento que eu comecei a perceber isso, né? E na casa da minha avó, onde morávamos, na época, entre 7 a 10, 11 anos, se eu não me engano, éramos muitos. Minha avó teve 22 filhos, né? Só que conseguiu criar 10, certo? 9. Só que mais ou menos minha avó tinha 18 a 20 netos, pelo menos na época. 10 em geral. Na casa tínhamos mais ou menos entre 15, pelo que eu contei, né? Eu vi nos nomes, pelo que eu contei, entre 15 e 18 pessoas numa casa para almoçar. A gente chegava a isso no dia de domingo, mas eu digo, como eu morava lá, né? A gente dormia, morava lá no primeiro da escola. Normalmente, da família, tínhamos entre 12 e 15 pessoas. Uma mesa de 4 cadeiras. Então, você pode perceber que a minha experiência com a mesa não é lá muito próxima. Pelo menos no início da minha infância. Né? No início da minha infância e adolescência. Por quê? Porque a mesa, com 4 cadeiras, alguém tinha que sentar. E quem iria sentar, meu avô, meus tios ou algum convidado na época. Amém? E as crianças comiam onde? No chão, num balcãozinho que tinha, num batente que tinha para o quintal. Né? Lucas, meu irmão, ele não gostava tanto de comer. Eu lembro que ele jogava as comidas para o gato lá embaixo, das galinhas, e fingia que comeu. Né? E minha experiência com a mesa desde então foi essa, né? Fui crescendo, saímos da casa de minha avó, fomos para a casa dos meus pais. Né? Tem um episódio que eu não esqueço até hoje. Quando saímos do Nordeste, que é Maravilha, vimos morar no Colinas. Quando cheguei no Colinas, nós não tínhamos mesa. Não tínhamos. Só que minha mãe improvisou uma mesa com um lençol de mesa, uma toalha de mesa redonda no chão. Comemos ali. Fomos, né? Estávamos começando a vida. O Senhor estava derramando prosperidade sobre nós. E depois compramos uma mesa. Eu lembro disso. E comíamos a mesa e começamos a ter essa experiência. Mas como eu não tinha esse achego com a mesa, era pegar minha vida, era pegar meu prato e sair. Comer. Nós comíamos de vez em quando e tal. Até que um dia aconteceu algo. Minha mãe ainda não estava no Evangelho, mas não estava livre de ter sido. Nós decepcionamos ela muito na questão da escola. Todos nós, os 3, repetimos de ano, os 3. Aquele dia, minha mãe, a única mesa que eu tinha uma aproximação,
Minha mãe, muito nervosa, quebrou a mesa. Era uma mesa de vidro, de madeira de vidro, ela deu um tapa na mesa e quebrou o vidro. De tão irada que ela estava. Daí então a gente não teve mais essa aproximação com a mesa. Né? A gente comia, pegava o prato, comia sentado no nosso, ou até junto conversando, só que não existia a mesa propriamente dita. Até um dia eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida, que a história dela já é completamente diferente da minha. Também uma infância pobre, muito pobre. Eu sou da periferia de Salvador, ela é da periferia de Canavieiras. Imagine, uma cidade pobre e ela é do bairro mais pobre dessa cidade. Karina, minha esposa. E ela tinha uma realidade muito pobre realmente. Karina morava numa casa de água. Você tem uma ideia? A Dona Maria fala pra gente, né, fala comigo, Karina também, que ela, para ter a casa era de madeira dentro da areia, né? Então ela conseguia mudar os cômodos de lugar, tirando a tábua de um lado para o outro. Era dessa pegada. Então tinha um dia que você entrava, estava na cozinha, no outro dia que você mudava, a sala estava desse lado, que ela mudava, estava de lugar. Mas uma coisa que Karina, né, conversando com ela, ela nunca, não se lembra de ter deixado de ter na casa dela era uma mesa. Mesmo com a infância pobre, com a infância mais difícil, até que a minha, ela tinha uma mesa em casa e sentava. E ela me contou um detalhe, que ela não alcançava a mesa, ela comia em pé em cima da cadeira, mas ela comia na mesa, junto com os pais. E aí, a partir desse momento, conheci essa pessoa linda, que eu amo muito, a minha vontade. Nesse primeiro momento com a mesa, eu lembro que a mesa foi um conflito no início. Porque ela tinha ela já tinha esse achego, né? Ela tinha esse costume de comer na mesa. E eu não tinha costume. Eu não sei se você aqui tem esse costume ou não tem, mas quando você tem um costume é difícil. Quando você tem um costume ali que você faz sempre, e para você é o correto, você vê desde de infância até onde você não deixa de fazer. É muito difícil deixar de fazer. Nosso conflito era esse. Era que ela comia na mesa, tudo bonitinho, talhado, não sei o que, não sei o que. Eu pegava meu prato, botava na mão do meu garfo. E aí a gente brigava um pouquinho, não sente comigo. Karina, o começo do casamento sempre é complicado. Sente comigo, vê se está comigo. Eu vou sentar, está satisfeita, mas não fazia de coração, né? Até que um dia, eu me lembro até hoje, acho. É algo que a gente não conversa tanto, mas tem coisa que marca no nosso coração. Eu acordei depois de uma noite abençoada, amém? Quem é casado não entende. E aí eu acordei e a mesa estava linda, posta. Toda posta, toda linda. Café da manhã, acordou cedo, comprou isso, aquilo, meu Deus, eu mereci. Quando eu sentei, eu falei, meu Deus, eu não mereço isso. Aquilo me tocou de uma forma muito forte. Foi a primeira experiência que eu tive. Agora já entrando na administração, uma honra que a mesa pode proporcionar para a gente. Eu me senti honrado de verdade naquele momento. Quando eu sentei, quando eu vi eu não sabia nem como agir ali naquele lugar. Tanta coisa, né? Uma xícarazinha, detalhes, não sei o quê. Homem tem muito pouco disso, né? Mulher tem gosta mais dos detalhes, mas homem tem muito pouco disso. Mas o mais importante naquele momento ali foi o meu sentimento. Eu me senti honrado. E a mesa é feita para isso. É feita para nos honrar. Na mesa existe a honra. Amém? E essa é a ministração de hoje. Contando um pouquinho da minha história, a gente vai começar. A mesa é um lugar de honra. Amém? E para a gente caminhar em cima desse tema, eu separei 3 situações na palavra, 3 momentos na palavra que me tocam muito.
versículos que eu amo e que tem uma ligação profunda com a mesa. E com uma outra coisa que nos leva à honra na mesa. Que nós vamos ver. Essas três passagens, elas são distintas, só que existe uma coisa. E essa coisa você vai ver junto comigo, que elas se entrelaçam e elas trazem uma atitude que nos leva até a mesa. Amém? Que nos leva até a mesa como rei. O mais importante é isso. Eu falei até aqui da mesa, de uma honra na mesa com minha família, e é muito importante. Depois daí eu comecei, hoje eu não como fora da mesa, até Benjamin, eu coloco na cadeirinha dele, e ele come junto conosco na mesa. Eu não consigo hoje comer fora da mesa. Glória a Deus. Você tem? Deus nos honra de uma forma maravilhosa. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Deixar a garganta molhada. São 3 histórias, 3 passagens, e a primeira delas está lá em. Agora sim, minha aposta. Me permita, vamos lá. Está em 2 Samuel. Eu ia trazer a Bíblia aqui, só que por questão de tradução, eu não vou. 2 Samuel, capítulo 9. Amo essa passagem. Aliás, eu vou falar isso com todas as 3, porque eu amo essa. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Eu vou virar um pouquinho aqui para mim, aqui me permitam. Eu sou muito calorento, tá? Só para dar uma fresquinha. Vamos lá? Um título da minha Bíblia aqui fala Lealdade de Davi. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguém da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-lo e fazer algo de bom para essa pessoa, em memória à minha amizade por Jonas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta alguém da família de Saul, a qual eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. O rei desejou saber onde é que ele se encontra. Diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, o nome dele, filho de Jonas, neto de Saul, veio à presença de Davi e prostrou-se com o rosto em terra, e lhe fez reverência de vida. Prostrou-se com o rosto em terra. E Davi chamou pelo nome: Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Vamos entender um pouco dessa história. Aqui é a história central realmente sobre Mefibosete. Só que aqui, no início, no capítulo 1, Davi, do nada, em um momento, ele se questionou: meu Deus, às vezes a gente tem um relacionamento na nossa vida, a gente tem pessoas que são importantes, só que pela falta de convivência a gente acaba esquecendo. Só que do nada Davi lembra dessa pessoa. Ele fala assim: será que alguma família de Saul, alguém da família de Saul ainda vive? Se houver, gostaria muito de encontrar e fazer algo de bom para essa pessoa. Por que veio esse pensamento na mente de Davi? Por que isso é feito? Porque se não fossem pessoas importantes, talvez, existem pessoas importantes que passam na nossa vida, depois de um tempo a gente lembra. Mas quando a pessoa não é tão importante assim, não agrega tanto na nossa vida, não tem nenhum tipo de vínculo, assim dizendo, passa despercebido, a gente acaba esquecendo. Quando a gente vê, talvez, a pessoa, às vezes, a pessoa vem até nós e fala assim:
cara, porque não tem tanta relevância. Acontece, infelizmente. Bom, e em cima disso, o que acontece? Davi, ele tinha Jonatas e Saul tinha uma relevância na vida dele. Tanto pela amizade que ele tinha com Jonatas, muito forte. A Bíblia diz que era uma amizade, um laço de sangue realmente. Eles eram como irmãos. Davi e Jonatas, eles se relacionavam como irmãos. Um amor imenso. E tinha uma outra questão. Diga agora que o senhor não está do lado. Uma promessa. Diga assim, uma promessa. E essa promessa, ela vem lá de o primeiro versículo que nós vamos ver. Vamos fazer igual para o pastor Marivaldo, né? Vamos ler a Bíblia, vamos passear pela palavra. Amém? 1 Samuel, no capítulo 20, 14. A primeira promessa que Davi fez foi para Jonatas. 1 Samuel, tá? Eu abro segunda aqui. 1 Samuel 20, 14. e 15, na verdade, tá? Se ainda estiver entre os vivos e possais testemunhar comigo a misericórdia e leal de Yahvé, todavia, se eu morrer, não deixei jamais de agir com benevolência com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os seus inimigos. Nesse momento aqui, Jonatas está com uma conversa com Davi, referente a perseguição que Saul estava tendo com Davi, né? Era meio que Jonatas era filho de Saul, né? Quem conhece aqui a história, a palavra. E Davi estava chegando, era meio que Davi estivesse dizendo assim: Jonatas, qual foi o seu pai? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não estou perseguindo ele, eu não quero guerra com ele, eu não quero luta com ele, eu respeito ele. Por que ele quer me matar? E Jonatas aqui promete chegar e ir até o seu pai, conversar, interceder por Davi e falar sobre Davi, para que essa situação mudasse. E dentro desse capítulo, entre outras nuances no texto, né, é importante depois que você chega em casa, leia com atenção. O Davi traz essa promessa para Jonatas, né? Também existem momentos que eles declaram amor um pelo outro, dentro desse capítulo, que Jonatas e Davi trazem esse amor tal um pelo outro, e dentro desse amor, Davi traz essa promessa. Capítulo 15: não deixeis de Jonatas, não deixei jamais de agir com bondade com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os inimigos. E que o meu nome não seja apagado, o 16, que o meu nome não seja apagado da casa de Saul, senão o Senhor cobrará de Davi. Jonatas fez com que Davi reafirmasse, no 17, seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. Existia uma aliança de amor e Davi veio aquela promessa. E Davi prometeu aquilo a Jonatas naquele momento, no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 20. Essa foi a primeira promessa de Davi sobre a descendência. Amém? A segunda promessa está lá em 2 Samuel, no capítulo 1 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler só o 22, né? Todo o capítulo vai contar toda a história, mas vamos ler só o 22. Então Davi fez um juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa, mas Davi e os soldados que seguiram foram para a fortaleza onde estavam refugiados. Amém? Só fazendo um pequeno resumo do que aconteceu aqui. Davi, né? Depois daquele momento com Jonatas, Davi estava com os seus soldados numa caverna e Saul estava perseguindo Davi. Saul estava em perseguição com Davi, e naquele momento, teve um momento dentro da perseguição, Saul
precisou ir ao banheiro, né? Precisou evacuar, né? Porque a Bíblia deixa claro isso. E ele entrou exatamente na caverna que Davi estava com seus soldados. Então, Saul, naquele momento que estava perseguindo Davi, estava totalmente vulnerável. Não tinha, ele tinha que tirar toda a armadura, toda a espada para fazer aquilo que ele ia fazer. Davi, com toda a benevolência, com todo o temor que ele tinha ao Senhor e ao ungido do Senhor, diga ungido do Senhor, ele, o que Davi fez? Ao invés de matar Saul, os guerreiros de Davi chegaram e falaram: por que você não mata ele? Ele está aqui. Olha aí a pessoa que te persegue está aqui, totalmente rendido, sem nenhum tipo de arma, e você pode matar ele a qualquer momento. E Davi chega e fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi tinha um amor tanto pelo Senhor, por Deus, que ele sabia que tocar no ungido de Deus, naquele que Deus protege, era maldição para a vida dele. Amém? E quando eu falo ungido do Senhor, não, voltando para os nossos dias, não coloque esse ungido do Senhor como uma pessoa específica ou como um líder específico. Você é ungido do Senhor, amém? No Antigo Testamento, só dando só uma vírgula aqui, no Antigo Testamento a gente tinha aquelas pessoas específicas que o Espírito Santo descia, que elas eram chamadas de ungido do Senhor. E a Bíblia é clara no Antigo Testamento, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Mas no Novo Testamento a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre todos nós. E a Bíblia, em vez de falar ai daqueles que tocar no ungido do Senhor, a Bíblia diz assim: ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Amém? Então, transforme essa questão de ungido do Senhor em pequenino. Você é pequenino do Senhor. Amém. E ai daquele que tocar em você. Quando eu falo isso, é exatamente nesse sentido. Amém? Vamos lá, para a história. A gente não se estender tanto, porque eu achava que era fácil falar. Vamos lá. Então, naquele momento, Davi viu Saul sentado lá. E a única coisa que Davi fez foi chegar devagarzinho, cortar um pedaço do pano das vestes de Saul e ficar na mão. Depois Saul terminou tudo e saiu. Davi, depois de vários eventos, Davi chegou à frente de Saul e falou: aqui, ó, eu podia ter te matado, mas ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. E Saul, a Bíblia declara que Saul chorou fortemente. Chorou fortemente pela atitude que Davi teve. E diante dessa atitude, Davi fez um juramento a Saul que não iria tocar na família. Amém? Então diga assim para o seu irmão: existia uma promessa. Vamos lá, o tempo passou. O tempo foi passando e aconteceu que os filisteus acabaram matando Saul, Jonatas e toda a descendência de Saul. E ficou uma criança, na época com 5 anos, com sua babá. A babá não sabia dessa promessa que Davi tinha feito. Tá? Para fugir dos inimigos, essa babá pegou aquela criança de 5 anos, que era Mefibosete, e saiu correndo. Se apressou para que sobrasse pelo menos uma pessoa da descendência de Saul, ali naquele momento. Quando ela estava indo até, fugindo realmente, fugindo daquele lugar, ela teve um acidente com a criança caiu, e a Bíblia nos mostra que ele ficou aleijado, dos 2 pés. E a partir daquele momento ele viveu na terra de Lodebar, ele foi vencendo ali na terra de Lodebar. A terra de Lodebar quer dizer terra seca, terra sem pasto, terra de pobreza. Então ele viveu naquela terra de pobreza por muito tempo, porque ele não sabia da promessa. Não tinha sido passado para ele a promessa. E aí, o tempo se passou, e a gente chega em 1 Samuel, 2 Samuel, desculpa, número 7, número 9, onde Davi chega para Ziba e pergunta: onde está essa pessoa? Onde está essa pessoa para que eu haja de benevolência com ele? A primeira atitude
de Mefibosete foi aqui no versículo 8. Vamos para o 7. Então Davi tranquilizou, dizendo: vamos lá, no 6, né? Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, veio à presença de Davi e prostrou-se com o rosto em terra para fazer reverência. Davi chamou pelo nome Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo. A primeira atitude de Mefibosete foi uma atitude de reverência e rendição. Diga, uma reverência de humilhação. Ele se humilhou diante do rei e disse: eis aqui o teu servo. Então Davi tranquilizou, dizendo: não temas. Portanto, chamei para lhe demonstrar a bondade por amor a Jonas, seu pai. Meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai. Tu para sempre haverás de comer na minha mesa. Só que houve, dentro desse percurso todo, houveram duas coisas em Mefibosete que me saltam os olhos quando eu leio essa palavra. A primeira coisa, ele não sabia que tinha uma promessa. Mas mesmo não sabendo que ele tinha essa promessa, a primeira atitude que ele chegou na frente do rei foi a atitude de rendição, de humilhação. Ele se rendeu, ele disse: Senhor, eis aqui o teu servo. Tem algumas traduções, a tradução que geralmente eu leio, diz que ele colocou seu rosto em terra, em pó, e se rendeu. Talvez com medo, talvez por respeito ao rei, talvez por ter vivido uma infância pobre na terra de Lodebar e nunca tinha visto um rei na vida e se entregou naquele momento. Porém, ele tinha uma promessa, mas não sabia. E nessa segunda, dentro desse contexto aqui, nós vamos pular para a segunda passagem que eu amo. Segure aí, viu? Segure isso aí todo que eu passei para você. No final nós vamos recapitular realmente isso. Então, vamos lá. Mefibosete não sabia que tinha uma promessa. E quando ele estava diante do rei, o que ele fez? Está comigo, igreja? Ele não sabia que tinha uma promessa. Segundo, quando ele chegou na frente do rei, ele se rendeu, se humilhou. Amém? Vamos para a segunda passagem que eu amo. E que não sou só eu que amo na minha casa, meu pai também ama essa passagem. E eu acho que a gente tem esse mesmo coração, né? Vamos para Lucas 19, capítulo 1 até o 10. A história de quem? Quem lê a Bíblia? Zaqueu. Eu amo essa passagem. Lucas 19, capítulo 1 até o 10. Vamos ler? Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico, diga rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia ver devido à afluência do povo, devido que era muito, tem algumas traduções que dizem que era muito numeroso o povo, e ele era baixinho. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observar, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje na sua casa. No momento desceu Zaqueu, apressado, e recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, presenciaram o que passou e começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis, a metade dos meus bens estou doando aos pobres, e se alguém extorquir
devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porquanto, o Filho do Homem veio para buscar aquele que havia perdido. Dê um aplauso ao Senhor aí para tomar uma oportunidade. Essa é uma das histórias mais lindas. Existem coisas na Bíblia que realmente eu consigo ler 10 vezes e não enjoar. Livro de Efésios, Filipenses, eu já li umas 20 vezes, 30, não sei a conta. E essa história especificamente eu amo ler porque todas as vezes que eu leio sempre me salta alguma coisa aos olhos. Mas vamos para o contexto. A história de Zaqueu é uma das mais emocionantes e inspiradoras. Zaqueu é um homem. Vamos trazer Zaqueu para os nossos dias, né? Zaqueu, ele era como se fosse, ele era um político da época, tá? E ele era um político corrupto, deixando claro isso. Só que ele era um político diferente do que a gente está acostumado, né? Hoje temos políticos corruptos e ficamos indignados realmente com aqueles políticos. Só que Zaqueu, ele tinha uma nuance diferente. Zaqueu era um político corrupto para outro país, para um outro povo, diferente do nosso. É como se o político que nós escolhêssemos pegasse todo aquele dinheiro que é nosso trabalho de imposto, e desse tudo para os Estados Unidos. Era como se fosse isso. Então, Zaqueu, além de ser corrupto, um pecado ali, inerente nele, ele era um político que tirava do seu povo para entregar para outro povo maior, né? E o povo de Israel, eles tinham uma música muito forte com Zaqueu. Mas apesar de ser político, ele era rico. Ele era rico. Pelas suas falcatruas, pelo seu pecado, por formar das pessoas, ele era muito rico. E ele era uma pessoa muito influente. E aí a gente vai entrar na questão, no caso espiritual de Zaqueu, psicológico de Zaqueu, como ele poderia muito bem chegar. Ele era muito influente, ele poderia chegar para qualquer pessoa e falar assim: esse Jesus aí, eu posso chegar nos meus conchavos das pessoas da liderança, para chegar mais próximo de Jesus e bater um papo com ele. Eu sou rico, eu tenho influência. Só que Zaqueu, naquele momento que Jesus passou, diante daquela multidão, ele percebeu que nem a riqueza dele, nem a influência dele, nem nada que ele tinha nas mãos poderiam fazer com que ele chegasse perto do Mestre. A única coisa que iria fazer ele chegar perto do Mestre era aquele sacrifício de humilhação. Diga, humilhação. Aquele sacrifício de rendição. Por quê? Reiterando, sendo repetitivo aqui, ele era rico. Infelizmente, ele sempre foi assim, sempre vai ser. Aquela pessoa que tem mais posse, ela acha que tem mais liberdade para fazer tudo. Só que não era o que estava acontecendo naquele momento. Alguma coisa aconteceu no coração de Zaqueu, que primeiro, por curiosidade, ele queria saber quem era Jesus. Mas por essa curiosidade, ele poderia usar a influência de Jesus. Amém? Poderia, facilmente. Mas existia alguma coisa ali no coração de Zaqueu, que dizia assim: ó, aquela pessoa ali, aquele mestre, vai fazer mudar alguma coisa na minha vida. E ele, diante de todo mundo ali, ele passou por cima dessa soberba que a influência de Deus nos traz, para subir na figueira brava. Era uma figueira brava cheia de espinhos. Não era uma árvore qualquer, não era simplesmente um lugar acima. Ele subiu na figueira brava. E a Bíblia nos mostra que Jesus prontamente, olhando para cima, disse: já estou no horário. Glória a Deus. Então vamos lá. E ele viu que Jesus, a Bíblia diz que Jesus prontamente viu aquela pessoa ali. Eu tenho certeza, Jesus era muito popular aqui, eu tenho certeza absoluta. Existiam muitas pessoas em cima das árvores. Existiam muitas pessoas em cima. Querendo ver Jesus, querendo saber
Quando existe uma passeata, que a gente quer ver alguém famoso, a gente faz de tudo para ver. Jesus era muito mais do que isso. Jesus era filho de Deus, ele estava operando milagres ali naquele lugar, fazendo maravilhas. Então tinha muita gente em cima da árvore. A primeira pessoa que ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desça, Zaqueu, que hoje eu vou estar na sua casa. Não foi a atitude de subir de Zaqueu na árvore, não foi porque ele era baixinho, ele subiu na árvore, não foi porque as pessoas estavam contando. Foi o coração rendido e humilhado de Zaqueu que fez Jesus olhar para ele e dizer: desça, que hoje eu vou sentar na sua mesa. Hoje eu vou sentar na sua mesa. Amém? Está pegando aqui, meu irmão? Amém? Assim, ó, eu vou fazer diferente, vou fazer diferente. Não tem como fazer desse jeito. Vou fazer diferente. A gente vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Você mais direto. E aí o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu teve aquela atitude de humilhação naquele momento. Amém? Eu não sei, a Bíblia não diz, a Bíblia não mostra o que aconteceu naquela casa. A Bíblia não diz o que aconteceu naquela mesa. Amém? Era um lugar onde eu queria estar. Sinceramente, eu digo para você, era um lugar onde eu queria estar. Sentar naquela mesa para saber o que aconteceu. De uma pessoa corrupta, né? A gente estava conversando esses dias sobre os deputados que aumentam os próprios salários. Claro, quanto mais dinheiro eles têm, para eles mesmos, eles vão achar maravilhoso. Mas o que aconteceu naquela mesa para que uma pessoa dessa forma corrupta, estava bem de grana, de dinheiro, deixasse, como diz no versículo, vamos lá, no versículo 8, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou. Jesus estava falando, amém? Jesus estava falando alguma coisa naquela mesa. Primeiro, Jesus trouxe Zaqueu, aquele homem que era rejeitado por todos, para a mesa, amém? E naquela mesa aconteceu algo. Zaqueu chegou e falou: mestre, me permita, em cima da sua palavra. Zaqueu tomou a palavra e comunicou: eis que a metade dos meus bens estou doando aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Alguma coisa aconteceu naquela mesa com Jesus. Então, uma coisa que a gente pode perceber nessa história de Zaqueu é que Zaqueu era, vamos lá, capítulo 9, disse: Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Zaqueu primeiro se humilhou, se rendeu, amém? Amém. E Zaqueu, diferente de Mefibosete, o que ele tinha? Ele sabia que ele era filho de Abraão. Ele sabia que ele estava na promessa, porém, ele estava distante, não se sentia digno daquela promessa, não se sentia digno daquela mesa promessa. Amém? Terceira história, para a gente correr. Ai, Deus, glória a Deus, vamos lá. Está em Marcos 7:24. Amém? São 2 passagens. Marcos 7:24 é importante que nós leiamos as duas. Fala sobre a mulher cananeia ou sobre a mulher serofenista, dependendo da tradução. Então partiu Jesus, amém? Marcos 7:24, vou ler. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro, Sidom. Então entrou na casa que desejava para que ninguém soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim, ouviu sobre ele uma certa mulher, cuja filha pequena estava com espírito imundo. Chegou e ajoelhou-se aos pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem e fiquem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ao que replicou a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes e os cães embaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele declarou:
por causa dessa sua resposta. Pode ir em paz, que o demônio sai da sua filha. Vamos para Mateus, no capítulo 15, versículo 21. Vamos lá? Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio, e ele clamando, Senhor, e ela clamando ao Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra, e então os seus discípulos aproximou-se e pediram, manda essa mulher embora, vai gritando atrás dela. Então Jesus replicou para ela, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher o adorou de joelhos, suplicando, Senhor, me ajude. E o Senhor Jesus respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos e alimentar o segundo de estimação. E ele, porém, replicou, sim, Senhor, mas até o sangue de estimação come das migalhas e cai da mesma pessoa. Então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme ele quer naquele exato momento. Amém? O que a gente consegue ver aqui nesse versículo? Jesus estava num lugar onde ele não era bem-vindo. Ele saiu dos arredores da Galileia, ali de Israel, e foi para Tiro e Sidom, onde eles eram inimigos, tá? Jesus estava num lugar, um povo inimigo, tanto teologicamente, quanto espiritualmente, quanto geograficamente, né? Eles eram inimigos, eles eram totalmente contrários. Isso, Jesus estava andando com seus discípulos, lá em Marcos, ele vai dizer que Jesus, deixa eu ver aqui, perdão, 24. Glória a Deus. Em Marcos, ok? Ele vai dizer que Jesus estava em segredo, estava numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Exatamente, provavelmente, por conta dessa questão de inimizade naquela região, com aquele povo. Amém? Só que Mateus, né? A Bíblia é muito precisa. Se a gente perder qualquer detalhe, a gente acaba deixando muito superficial. E a profundidade está nisso. Existe uma passagem de Marcos e existe a passagem de Mateus. Duas pessoas que viram aquilo acontecer, porém as duas contaram de uma forma diferente. Em Marcos, ele deixa esse detalhe que Jesus estava em segredo. Realmente, a gente pode perceber que Jesus era um lugar inimigo, mas existiam discípulos de Jesus ali naquele lugar, só que Jesus não queria ser visto ali naquele lugar. E aí o que aconteceu? Em Mateus, a primeira coisa que me salta aos olhos aqui em Mateus sobre aquela mulher, essa mulher cananeia natural daquelas regiões veio clamando o Senhor Davi, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguns traduções dizem, ela veio gritando. Imagina você estar andando num lugar onde ninguém te conhece, onde não tinha uma multidão ali atrás de Jesus, não tinha como Zaqueu ali, uma multidão, não. Jesus estava andando sozinho, só com os discípulos. E uma mulher do nada, desesperada, gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí os discípulos se entenderam, essa mulher gritando aqui atrás de mim. Tem um caminho que, se ela estava sozinha, a maioria das vezes que existe uma mulher sozinha, ela não tem marido. Provavelmente era uma mulher ou viúva, ou não tinha o marido dela, e tinha uma filha dela. E ela tinha uma necessidade urgente. E ela estava gritando. No capítulo 23, porém, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. O texto de lá realmente de cachorro não respondeu. Talvez por tudo aquilo que eu falei, eles eram inimigos e não sabiam o que estava acontecendo ali naquele momento. E Jesus não falou nada. E aí, no 23, manda essa mulher para os discípulos, manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás dos discípulos. Diga assim, a primeira ela clama, primeiro ela grita. Amém? No 24, e Jesus explicou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E então a mulher o adorou de joelhos. No 24, o que a Bíblia nos diz? Ela vai atrás. Fala assim, a primeira ela grita, a segunda ela vai atrás. No 25 ela diz, no 25, então a mulher o adorou de joelhos, suplicando, Senhor, ajuda. Em terceiro lugar, ela se prostrou. Amém? Nós vamos ligando aqui as coisas. Ela se humilhou, ela se rendeu e o adorou. Detalhe que eu coloquei aqui do lado, né? Sempre coloco na minha Bíblia, mas no celular não tem como. O detalhe que eu coloquei aqui do lado, ela adorou mesmo antes de saber o que tinha, se ela ia conseguir aquele milagre. Antes de saber que ela que ia conseguir aquele milagre, ela começou a adorar o Senhor. Vamos entender essa mulher rapidinho aqui. Ela não conhecia Jesus, ela não comungava da religião dos judeus, ela não sabia de nada, ela não queria saber, ela não tinha nada nas mãos dela, não sabia quem era Jesus, ouviu falar de Jesus, ouviu falar daquela pessoa que poderia curar a filha dela, mas ela não tinha nenhum tipo de ligação com a religião. Porém, ela sabia do poder de quem estava ali na cidade dela. E ela prontamente se humilhou e adorou. Se prostrou e adorou. E continuou clamando, a Bíblia diz, no senso de urgência. E no final, no 28, então Jesus exclamou, ó mulher, grande da sua fé, seja feito conforme queres. E naquele exato momento ela ficou. Amém? Ela se humilhou diante da mesa. Pode ficar de pé. Dentro dessa, pode ficar de pé, meus queridos. Vamos concluir, vamos orar. Mas dentro dessas três histórias, eu posso observar três atitudes muito relevantes entre os três. Primeiro, Mefibosete, ele tinha uma promessa, mas ele não sabia. Tinha uma promessa, não sabia, e vivia. E quantos de nós, às vezes, vivemos aqui na igreja ou perto de pessoas crentes, perto de pessoas que falam de Jesus, tem essa promessa pronta para você, mas você não sabe. O que foi que Mefibosete fez assim que chegou na frente da mesa do rei? Se humilhou. A mesa, para chegar na mesa do rei, é um lugar de humilhação. Amém? Segundo foi Zaqueu. Zaqueu era crente. Zaqueu tinha uma promessa e sabia que tinha uma promessa, só que ele não se sentia apto a receber aquela promessa. Por conta do pecado, por conta da vida dele corrida, por conta de inúmeras coisas, ele não se sentia apto para receber aquela promessa. Naquele momento que Zaqueu subiu na figueira, foi um momento de humilhação de Zaqueu. Zaqueu se humilhou para receber e sentar-se à mesa do rei. Amém? E a terceira mulher, ela não tinha aquela promessa. Ela estava totalmente distante do que era uma promessa de estar sentada à mesa do rei. Mas ela estava tão desesperada para receber aquilo que Jesus pode proporcionar na mesa, que ela, mesmo querendo as migalhas, ela sabia, tinha consciência de que mesmo com as migalhas, ela poderia estar sentada à mesa do rei. Amém? Eu não sei qual é a sua situação hoje, e hoje eu queria que os pastores estivessem aqui na frente. Se você se encaixa em alguma dessas situações, talvez você não saiba que tem uma promessa. Talvez você saiba que tem uma promessa, só que não se sente digno de receber essa promessa. Ou você não sabe que tem essa promessa, mas você sabe que existe um Deus à mesa que pode te dar muito mais do que você possa imaginar. Amém? Então eu queria que, se você realmente tem essa visão na sua vida, feche seus olhos, vamos orar. Se você realmente quer mudar essa situação, eu queria te convidar aqui na frente, se você quiser, tá? Ou aí mesmo no seu lugar, você fecha os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui, Pai, uma família, ao redor da sua mesa, ao redor da mesa do Pai, da mesa que salva, cura. Queremos nessa manhã, Senhor, declarar ao Senhor que o Senhor é o Pai da mesa. O Senhor é o Deus que vai nos curar referente à nossa humilhação.
referente à nossa humildade. Eu queria que os pastores viessem aqui na frente e orassem por essas pessoas. Os pastores da nossa igreja, essa é a nossa função. Vamos orar por eles e vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós, sobre essas pessoas, a bênção. E queremos, Senhor, que o Senhor nos encha com a sua presença, que o Senhor toque o nosso coração, Deus, nos leve a esse lugar de humilhação, de humildade, Senhor, de rendição, Senhor, porque só nesse lugar de humilhação nós poderemos, Senhor, estar diante da tua presença. Nós erroneamente trazemos um versículo na palavra que os humilhados serão exaltados, mas a tua palavra nos diz que aqueles que se humilham, aqueles que se humilham, Deus os exaltará. Estamos aqui para nos humilhar, para nos entregar, para nos render. O lugar de honra na mesa, o caminho do lugar de honra na mesa é a humilhação, é a rendição.